Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na descrição desse vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse. Hoje, dando prosseguimento ao estudo das funções, falaremos das funções quadráticas, também conhecidas como funções do segundo grau. Bom pessoal, vamos começar a falar hoje das funções quadráticas. Para que vocês compreendam bem esse assunto, é preciso ter um bom conhecimento de como fazer a resolução de equações do segundo grau. Tem uma aulinha aqui lá no início do nosso curso de Introdução ao Ensino Médio, onde eu exploro esse conteúdo. E também é muito importante ter assistido a aula anterior de funções do primeiro grau, funções afins, funções constantes e também inequações do primeiro grau, tudo bem? Bom, dito tudo isso, então vamos à definição de função quadrática. Uma função f de R em R é chamada de função quadrática ou do segundo grau se a cada x que pertence aos reais associa o elemento ax2 mais bx mais c, também pertencendo ao conjunto dos números reais, com A pertencendo a R asterisco, B pertencendo a R e C pertencendo a R também. Por que A pertence ao conjunto R asterisco e não ao conjunto R? Porque A não pode ser zero, tudo bem? A tem que ser diferente de zero. Vamos ver por que aqui embaixo? Ó. Aqui nós temos a forma geral da função do segundo grau, ou seja, toda função do segundo grau se apresenta dessa forma. Se A for igual a zero, observe aqui, ó, se A for igual a zero, isso fará com que esse termo da função do segundo grau seja igual a zero. E isso fará com que essa função fique com esse formato aqui, ó, bx mais c, sendo então do primeiro grau e não do segundo. Aliás, por que ela é chamada do segundo grau? Exatamente por causa do grau 2 da incógnita, né? O grau de uma função é dado pelo maior expoente da incógnita. Aqui a incógnita é x e o maior expoente em x é o 2. Então, exatamente porque o x está elevado ao quadrado, ela é do segundo grau e também quadrática, né? Esse nome quadrática vem do grau 2, tudo bem? Então é por isso que o A não pode ser zero, porque senão aqui, ó, o maior expoente da incógnita, que é x, será 1. E aí essa função será do primeiro grau e não do segundo, ok? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui que eu coloquei de funções do segundo grau. f de x igual a 2x menos 4x mais 4, com A igual a 2, B igual a menos 1 e C igual a 4. Tá aqui, ó, A, x2 mais bx mais c é o formato dela, né? Então aqui, ó, A igual a 2, B é igual a menos 1, lembrar que tem um umzinho aqui na frente, né? E C é igual a 4, tudo bem? Então, esses valores de A, B e C eu chamo de coeficientes. A gente já viu lá na aula de função do primeiro grau. Vamos ver outra aqui, ó. f de x igual a menos x2 mais 3x mais 8. Agora A é menos 1, lembrar que tem um umzinho aqui, ó. B é 3 e C é 8. E nosso terceiro exemplo, menos x2 sobre 2 menos raiz de 3. Aqui eu tenho A igual a menos meio, aqui tem um umzinho aqui na frente, ó, então é menos meio, é o valor de A. O valor de B é zero, observe que eu não tenho o termo em x, ele não aparece, né? Na verdade ele é 0x, por isso ele não aparece, então B é igual a zero. E C é igual a menos raiz de 3, tá aqui, ó, menos raiz de 3. Zeros de uma função quadrática. Vamos ver como é que a gente determina os zeros de uma função quadrática. Pessoal, eu falei para vocês que é muito importante que vocês assistam a aula anterior sobre função do primeiro grau. Lá a gente vai ter muita informação necessária para entender como é que as funções do segundo grau se comportam. Pois bem, para calcular o zero de uma função, o procedimento é o mesmo procedimento que a gente usa lá nas funções do primeiro grau. O que eu preciso fazer? Igualar a função a zero, tudo bem? Transformando o que era uma função numa equação, e nesse caso,
numa equação do segundo grau. Também por isso eu disse que é muito importante saber bastante, ter bastante conhecimento sobre as equações do segundo grau, tudo bem? Pois bem, então eu preciso igualar a função a zero, é o que eu fiz aqui, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero, tudo bem? E aí, para eu encontrar as raízes, eu preciso usar a fórmula famosa, uma fórmula famosa, né, que vocês todos conhecem, chamada fórmula de Bhaskara, né? Como é que é a fórmula de Bhaskara mesmo? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, onde delta a gente chama de discriminante, tudo bem? Também falo isso lá na aula em que eu falo das equações. Delta é chamado discriminante, e o discriminante a gente encontra fazendo b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, encontrar as raízes da função do segundo grau, da função quadrática, é encontrar o zero da função. Lá na aula de função afim, função do primeiro grau, eu também explico o que são zeros da função, né? Os zeros da função são os valores que fazem com que a função seja nula, dê zero. Então, em outras palavras, o zero da função é o valor de x que faz y ser igual a zero. Pois bem, vamos lá. Delta é chamado de discriminante, como eu disse, e dele depende a posição do gráfico em relação ao eixo x, nós vamos ver isso mais para frente. De forma mais simples, determinamos os zeros de uma função resolvendo uma equação do segundo grau associada a ela, utilizando a fórmula de Bhaskara para tanto. Foi isso que eu disse aqui. Coeficientes das funções quadráticas. Vamos lá, a gente já viu no primeiro slide lá, ó, que toda função quadrática tem esse formato. E seus coeficientes são a, b e c. Tudo bem? Também vimos isso lá no nosso primeiro slide. Nesse aqui nós vamos falar especificamente do coeficiente a. Dele depende a orientação da concavidade da parábola determinada pelo gráfico da função quadrática. Isso é muito importante. Tudo bem? Sempre que o coeficiente a for maior do que zero, a parábola estará voltada para cima. Observe aqui, ó, sua concavidade estará voltada para cima, sua abertura estará voltada para cima. Quando o valor de a for menor do que zero, acontecerá o contrário, sua abertura, sua concavidade estará voltada para baixo. Está aqui, ó, quando a for maior que zero, a parábola terá sua concavidade voltada para cima. Com a menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo, tudo bem? Então, só de olhar a função do segundo grau, eu sei se o gráfico dela estará voltado para cima ou para baixo. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma função f de x, 2x2 mais 4x mais 1, eu já saberia, olhando o valor de a, que a parábola teria sua concavidade para cima, porque a é maior que zero nesse caso, a é positivo. Pessoal, dizer que algo é maior que zero é dizer que algo é positivo, tudo bem? Já no outro exemplo aqui, ó, por exemplo, menos x2 mais 3x menos 5, essa parábola terá a concavidade voltada para baixo, isso porque a nesse caso é menos 1, e menos 1 é menor do que zero, ok? Agora vamos falar do coeficiente c, esse valor aqui, ó. Esse coeficiente define a ordenada do ponto onde a parábola irá interceptar o eixo y. Muito importante essa informação. Em outras palavras, será onde o gráfico da função quadrática irá cortar o eixo y. Vamos ver aqui, ó. Temos uma função quadrática, y igual a menos x2 mais 8x menos 12. Pessoal, eu já falei lá na nossa primeira aula de função afim que o f de x pode ser chamado de y também, né? F de x é igual a y, tudo bem? Então, tanto faz. Eu estou vendo aqui que essa parábola tem concavidade para baixo, né? Porque o a aqui é negativo, ó. A é menos 1, tudo bem? E estou vendo aqui que o valor de c é menos 12. Isso significa que a parábola vai interceptar o eixo y exatamente no ponto de ordenada menos 12. Essa informação é muito importante, tudo bem? É o que está escrito aqui, ó. O eixo y é interceptado no ponto de ordenada menos 12, exatamente o valor do coeficiente c.
Na interpretação do gráfico, na construção do gráfico da função quadrática, essa informação é extremamente relevante. Pessoal, já falei aqui, vou falar de novo. É muito importante assistir a aula de introdução ao ensino médio, onde eu falo das equações do segundo grau, tudo bem? Aqui nós vamos voltar a falar do discriminante. Para aqueles que ainda não sabem, delta também é chamado de discriminante, tudo bem? Quando eu estiver falando discriminante, eu estou falando do valor de delta. E como é que eu encontro o valor de delta? B2 menos 4AC, ok? Então, usando essa fórmula, eu encontro o valor do discriminante, tudo bem? E a gente tem três possibilidades para o discriminante. O discriminante pode ser maior que zero, o discriminante pode ser igual a zero, ou o discriminante pode ser menor que zero, ok? Maior que zero, um valor positivo, menor que zero, um valor negativo. Nós vamos ver aqui o que acontece com o gráfico da função quadrática nas três situações diferentes. Primeiro, a gente vai começar falando de quando o discriminante é maior que zero, ou seja, positivo, né? Quando o delta assumir um valor positivo, ok? Bom, quando isso acontece, a gente tem dois zeros distintos, ou seja, duas raízes distintas para a função. A parábola irá interceptar o eixo x em dois pontos de abscissas x1 e x2 distintos, diferentes. Isso significa que as raízes serão diferentes. Vamos ver aqui, ó. No caso de eu ter o delta maior que zero e o a também maior que zero, o que vai acontecer? A parábola ficará voltada para cima e interceptará o eixo x em dois pontos de abscissas distintas, que eu vou chamar de x1 e de x2. Professor, o que são x1 e x2? São os zeros da função quadrática, tudo bem? Então, quando eu igualar a função a zero e encontrar as duas raízes, eu estarei encontrando os valores de x1 e x2. E isso sempre acontece quando o delta é maior que zero, ou seja, eu sempre terei x1 e x2 diferentes. Aqui no outro exemplo, ó, o a é menor do que zero, então a parábola fica voltada para baixo. No primeiro ela ficou voltada para cima. Mas ainda assim, quando o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes distintas, x1 e x2. Obviamente, como eu disse lá no slide anterior, pode acontecer do delta ser igual a zero, né? E quando isso acontece, o que nós vamos ter? Vamos ver? Bom, nesse caso, teremos dois zeros iguais para a função, e por isso a parábola irá tocar o eixo x em um ponto de abscissa x1, que será o mesmo de abscissa x2, tudo bem? O que acontece nesse caso é o seguinte: quando a gente for encontrar os zeros da função, quando a gente igualar a função a zero e resolver a equação do segundo grau associada a ela, lá no final nós encontraremos apenas uma raiz, beleza? Na verdade, elas são duas, só que elas são iguais, tudo bem? E por isso o gráfico apenas vai tocar o eixo x. Nós vamos ter apenas uma abscissa. Então aqui, ó, nesse gráfico, ó, o a é maior que zero. Então a concavidade da parábola é voltada para cima. A parábola irá tocar o eixo x no ponto de abscissa x1, que é o mesmo ponto de abscissa x2, ou seja, as raízes dessa função, os zeros dessa função são iguais. No meu segundo gráfico aqui, ó, a concavidade está voltada para baixo, porque o a é menor do que zero, mas ainda assim ela apenas tocará o eixo x, isso porque o delta ou discriminante é igual a zero, no ponto de abscissa x1, que é o mesmo ponto de abscissa x2, porque como eu disse lá no início, quando o discriminante é igual a zero, eu tenho a parábola apenas tocando o eixo x. Bom, vamos ao nosso último caso, né, quando o delta é menor do que zero. Um equívoco muito comum nas aulas de matemática do ensino fundamental é dizer que não existe raiz quadrada de número negativo, né? Na verdade, esse valor não é definido no conjunto dos números reais, mas ele existe lá no conjunto dos números complexos, conjunto este que a gente ainda não estudou, tudo bem? Pois bem, isso causa uma confusão na hora de construir os gráficos da função quadrática e de interpretar os gráficos da função quadrática. Por quê? O aluno entende que pelo fato de não haver no conjunto dos números reais um valor definido para a raiz quadrada de um número negativo,
não será possível construir o gráfico da função quadrática, e isso é um equívoco, tudo bem? É verdade que, ao tentar encontrar os zeros de uma função cujo delta é menor do que zero, nós não encontraremos raízes reais definidas. Isso é verdade. Mas, mesmo sem as raízes reais, é possível construir o gráfico das funções quadráticas. Vamos ver aqui como, ó. Bom, aqui eu tenho uma situação em que o delta é menor do que zero e que A é maior que zero. O coeficiente A é maior que zero. Então, a concavidade ficará voltada para cima. Observe que o gráfico não toca o eixo x. E isso acontece por quê? Exatamente pelo fato da gente não ter raízes reais associadas a valores negativos do discriminante. Tudo bem? Então ela vem, ó, e não toca o eixo x, ok? Aqui, ó, eu tenho o valor de A menor do que zero, logo a concavidade dela é para baixo. Ela também não toca o eixo x, ou seja, eu não terei zeros reais para essa função. Eu não terei valores de x que farão essa função zerar, ou seja, eu não terei valores de x que farão y ser igual a zero, nem nesse caso aqui, nem nesse caso aqui. E isso porque o delta é menor que zero. Coordenadas do vértice da parábola da função quadrática. Vamos lá. O ponto V é chamado de vértice e no gráfico ao lado possui coordenadas 4 e 1. Então esse pontinho aqui, ó, o ponto V, a gente chama ele de vértice. Nesse caso, nesse exemplo, as coordenadas do vértice são 4 e 1, tudo bem? Aqui x é 4 e y é 1. Lembrando que o valor de x é sempre na frente. É possível encontrar as coordenadas do vértice da parábola usando as seguintes fórmulas. X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Pessoal, de onde sai esse b e esse a mesmo? Bom, lá dos coeficientes da função do segundo grau. Por exemplo, se eu tiver uma função y igual a 3x2 menos 2x mais 1, qual será o valor de b? Menos 2, ok? Qual será o valor de a? 3. Tudo bem? O valor de delta a gente encontra o valor do discriminante fazendo B2 menos 4AC. Então, usando essas fórmulas, eu consigo encontrar o valor, as coordenadas do vértice da parábola da função quadrática. Outro conceito muito importante que está diretamente ligado à interpretação do gráfico da parábola da função quadrática é o conceito de valor mínimo e valor máximo. Vamos lá. A gente já viu que a concavidade da parábola pode se apresentar de duas formas a depender do valor do coeficiente A. Se A for maior que zero, aqui ó, é esse caso, a concavidade da parábola será voltada para cima. Se A for menor que zero, esse nosso caso aqui, a concavidade da parábola será voltada para baixo. Se o valor de A for maior que zero, o vértice será o ponto mínimo da parábola. Por que a gente diz que esse ponto é o ponto mínimo dessa parábola? Observe que a função vem decrescendo de valor até chegar no vértice da parábola. Logo após chegar ao vértice da parábola, a função passa a assumir valores crescentes, ok? É por isso que eu digo que no vértice dessa parábola, nesse ponto, a função tem o seu valor mínimo, ok? Agora, olha o que acontece quando a concavidade da parábola é voltada para cima. A parábola vem crescendo seus valores até o vértice. A partir daqui, os valores voltam a ser decrescentes, ou seja, os valores de y vão decrescendo. E por isso a gente chama esse ponto de ponto máximo, ou seja, o valor máximo dessa função. Ok? Então, sempre que o A é maior que zero, eu terei o vértice como seu valor mínimo, seu ponto mínimo. E sempre que eu tiver a concavidade da parábola voltada para baixo, ou seja, com A menor que zero, eu terei o vértice como ponto máximo, o valor máximo dessa função quadrática. Imagem e domínio da função quadrática.
O domínio de uma função, a gente já viu isso lá nas funções do primeiro grau, é todo valor que x pode assumir. Também vimos isso lá em relações, né? Todo valor de x possível é chamado de domínio. E observe que, nesse caso, x poderá assumir qualquer valor no conjunto dos números reais, uma vez que sempre terá um y correspondente, como mostram as figuras. Vamos ver aqui o que está dizendo. Ó. A parábola aqui ela é infinita lá para cima. Ó. Ela vai embora, ó, subindo aqui e subindo aqui também. Ela é infinita, né? Aqui a gente só está vendo um pedaço dela, mas ela não tem fim. Ó. Ela vai subindo para lá. Isso significa dizer o seguinte, ó, que aqui eu tenho um x igual a 2, eu vou ter um x igual a 3, 1 igual a 4, 1 igual a 5, 1 igual a 6, 1 igual a 7 e até o infinito. E para lá também eu teria um igual a 1, 1 igual a 0, 1 igual a menos 1, 1 igual a menos 2, a menos 3, até o menos infinito. O mesmo acontece aqui, ó. A partir daqui, ó, a partir do 2, eu vou ter aqui um x igual a 1, outro x igual a 3, outro x igual a 4, 5, até o infinito lá, ó. Tudo bem? E para cá eu vou ter um x igual a 1, um x igual a 0, né? Eu vou ter um x igual a menos 1, um x igual a menos 2, e assim sucessivamente até o menos infinito. Por isso, eu digo que o domínio da função quadrática é igual ao conjunto dos números reais, porque x poderá assumir aqui na reta x qualquer valor. Tudo bem? Observe que o domínio da função quadrática é exatamente igual ao domínio da função do primeiro grau. Lá também o domínio é igual ao conjunto dos números reais. Já a imagem da função quadrática é todo valor que y ou f de x pode assumir. Observe que y possui ora valor máximo, ora valor mínimo, a depender de sua concavidade, como mostram as figuras. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui que isso é muito importante. Eu disse no slide anterior que quando a é maior que zero, a concavidade da parábola fica voltada para cima e isso faz com que a função tenha valor mínimo, que é exatamente aqui no vértice, tudo bem? Bom, se a função tem o valor mínimo, significa que esse valor é o menor valor que y pode assumir. Ou seja, y jamais terá um valor nessa função, nesse meu exemplo, menor do que 1. Afinal de contas, a parábola não ultrapassa esse limite estabelecido por esse valor de y. Então eu digo que me servem como imagem dessa função todos os valores de y que são maiores ou iguais a 1. Então eu poderia escrever aqui o seguinte, ó, a imagem dessa função aqui do meu primeiro exemplo é igual a y pertence a R, tal que y é maior ou igual a 1. Por quê? Porque eu não terei nenhum valor de y menor do que 1. Olha lá no nosso segundo exemplo, a menor do que 0. Agora a concavidade é para baixo, tudo bem? Bom, a função é crescente até esse ponto e depois ela se torna decrescente. Significa dizer que esse ponto é o ponto máximo que a função pode assumir. Percebam aqui, ó, que o y não tem valores maiores do que menos 3 quartos. Y vai até menos 3 quartos e depois começa a decrescer novamente. Por isso eu digo nesse caso que a imagem ou os valores de y que atendem à função são os valores menores ou iguais a menos 3 quartos. É por isso que aqui ó, eu coloquei ó, na segunda função, nesse caso aqui, y assume valores menores ou iguais a menos 3 quartos. Ou a imagem da função será y pertence a R, tal que y tem que ser menor ou igual a menos 3 quartos. Mais uma vez, y nessa função não assume valores que sejam maiores que menos 3 quartos. O gráfico da função não ultrapassa esse limite aqui para y, tudo bem? Aqui a gente vê uma diferença grande em relação à imagem da função afim, da função do primeiro grau. Lá, tanto o domínio da função quanto a imagem da função são iguais ao conjunto dos números reais. Aqui, na função quadrática, o domínio também é igual ao conjunto dos números reais, mas a imagem da função quadrática a gente percebe que é diferente.
Pessoal, outra característica muito importante do gráfico da função quadrática é o seu eixo de simetria. Vamos dar uma olhada no que vem a ser o eixo de simetria. Esse eixo divide a parábola em duas partes exatamente iguais, ajudando na construção do gráfico da função. Extremamente importante para a construção manual dos gráficos da função quadrática, tudo bem? Bom, mais uma vez, ó, com A maior que zero, com cavidade da parábola voltada para cima, com A menor do que zero, com cavidade da parábola voltada para baixo, tudo bem? Bom, importante a gente dizer aqui que o eixo de simetria é essa retinha aqui tracejada paralela ao eixo Y que passa pelo vértice da parábola, tudo bem? Exatamente pelo vértice da parábola. Então, o eixo de simetria é uma reta paralela ao eixo Y que passa pelo vértice da parábola. De novo, aqui ó, a mesma coisa. Tá aqui ó, essa linha tracejada, essa reta tracejada é paralela a Y e passa pelo vértice da parábola. E com isso, o eixo de simetria divide a parábola em dois pedaços exatamente iguais, um para a direita, um para a esquerda. Essa parte da parábola aqui, ó, é igual a essa parte da parábola aqui. Tudo bem? O mesmo acontece aqui, ó. Esse pedaço da parábola aqui é exatamente igual a esse pedaço da parábola aqui. Em outras palavras, mais uma vez, o eixo de simetria divide a parábola exatamente em dois pedaços iguais. Bom, pessoal, de posse dessas informações todas que nós tivemos até agora, a gente é capaz de construir o gráfico da função quadrática. Então eu vou mostrar duas formas da gente fazer isso. Aqui o meu gráfico, obviamente, foi construído no Excel, né? Mas é possível a gente, de posse dessas informações, construir manualmente o gráfico da função quadrática. Vamos lá. Aqui tem uma função quadrática, né? Y igual a x2 menos 4x menos 12, para servir de exemplo. Então eu tenho os coeficientes aqui, ó, a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a menos 12, correto? Daqui eu já tiro informações importantes, eu já estou vendo que o A é maior do que zero, porque 1 é maior que zero, então a concavidade da parábola será para cima, tudo bem? Também já vejo aqui que o C é menos 12 e por isso a parábola vai interceptar o eixo Y no ponto de ordenada menos 12, em outras palavras, é o lugar onde a parábola vai cortar o eixo Y, ok? Na ordenada menos 12. E a partir daqui eu preciso encontrar os zeros dessa função. E como é que eu faço isso? Igualando a função a zero, obtendo uma equação do segundo grau que está associada a ela. Para encontrar os zeros da função, ou as raízes da função, eu uso a fórmula de Bhaskara. Eu não vou aqui fazer a fórmula de Bhaskara porque eu vou partir do princípio que vocês já sabem utilizá-la, tudo bem? O que eu posso dizer aqui é que o valor de delta, usando a fórmula B2 menos 4AC, que vocês encontrarão, será 64, tudo bem? Esse é o valor do discriminante que vocês vão encontrar. Pois bem, as raízes que eu vou encontrar usando a fórmula de Bhaskara serão menos 2 e 6, ou seja, x1 igual a menos 2 e x2 igual a 6. Também posso encontrar as coordenadas do vértice dessa parábola, dessa função, fazendo x do vértice igual a menos b sobre 2a e y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Pois bem, então o x do vértice será menos b, que é menos menos 4, aqui ó, o b é menos 4, então é menos menos 4, dividido por 2a, lembrar que a é 1, né? Então 2 vezes 1. Y do vértice é igual a menos o delta. Eu disse que vocês encontrarão o delta igual a 64, então menos 64 sobre 4 vezes a é 1, então 4 vezes 1. Menos menos 4 dá 4, dividido por 2 dá 2, menos 64 dividido por 4, menos 16. Então essas são as coordenadas do vértice dessa parábola, dessa função. O vértice, então, terá como coordenadas 2 e menos 16. É o que está aqui, ó. Tudo bem? Bom, então aqui a gente sabe que o A é maior que zero, com cavidade para cima, e o delta é maior que zero. Ele é 64, é maior que zero. Então, teremos duas raízes reais distintas. O gráfico vai interceptar o eixo x em dois
pontos de abscissas distintas. A gente já até percebe isso porque são duas raízes aqui que nós encontramos, correto? Duas raízes distintas. Então, a partir disso tudo, a gente pode construir o gráfico. Vamos traçar aqui no plano cartesiano o eixo x e o eixo y, e vamos marcar no eixo x os zeros da função. Por que, professor, que a gente vai marcar no eixo x? Porque são os valores de x, ó, x1 e x2. Então, vamos marcar o menos 2 e o 6, tudo bem? Também podemos marcar as coordenadas do vértice, quais são? 2 e menos 16, ou seja, x igual a 2, tá aqui, ó, x igual a 2, tá tracejado aqui, e y igual a menos 16, tá aqui, ó, 2 e menos 16, tudo bem? Aqui nós teremos o vértice. Também posso, de posse do valor de c, que é menos 12, marcar aqui, ó, o ponto de ordenada menos 12 por onde a parábola vai passar. E com o auxílio do eixo de simetria, eu sei que a distância que vai dessa ordenada até o eixo é a mesma que vai do eixo até esse ponto aqui. Tudo bem? Daqui até aqui eu tenho 2 unidades, aqui também eu terei 2 unidades. Então eu sei que a parábola passará por esses pontos. Bastará agora eu desenhar a parábola ligando os pontos que eu coloquei aqui no gráfico, tudo bem? Vale um registro aqui, ó. Qual é a imagem dessa função? Vamos ver, ó, vou marcar a imagem aqui dessa função. Qual é o valor mínimo assumido por y? Menos 16, tá aqui, ó, menos 16. Então, a imagem será y maior ou igual a menos 16. Tranquilo? Essa é a imagem dessa função. Uma outra forma da gente construir o gráfico da função quadrática é atribuindo valores para x e encontrando correspondentes em y, tudo bem? Uma pergunta comum quando a gente chega nesse momento da aula. Professor, eu posso escolher qualquer valor para x? A gente viu quando estudamos o domínio da função quadrática que qualquer valor real é válido para x no caso da função quadrática. Em outras palavras, o domínio da função quadrática é o conjunto dos números reais. E por isso, de fato, eu posso utilizar qualquer valor de x para encontrar o correspondente para y na função quadrática, tudo bem? Só devemos ter o seguinte cuidado. Vamos lá. Se eu estabelecer valores para x, aqui nesse meu exemplo, apenas menores que menos 4, o que vai acontecer? Na hora de construir o gráfico, eu só vou conseguir visualizar essa parte da parábola que vai até o vértice. Então, é importante que a gente pegue para valores de x, tanto valores que estão à direita quanto à esquerda do vértice da parábola. Beleza? E como é que eu faço isso, professor? Se eu identificar o valor do x do vértice usando a minha formulazinha menos b sobre a, basta eu pegar valores que estão à direita dele e à esquerda dele, que aí eu terei a parábola inteira desenhada, né? Tanto um lado do eixo de simetria, quanto o outro lado do eixo de simetria, tudo bem? Pois bem, bom, o que eu fiz aqui foi isso, né? Eu peguei valores para x que estão à direita e à esquerda do eixo de simetria e encontrei os valores de y correspondentes. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o valor de x e coloquei na função, né? Na lei de formação da função no lugar de x. Então, quando o x for 0, colocando aqui menos 0 ao quadrado, mais 8 vezes 0 menos 12, y será menos 12. Quando o x for 2, eu terei menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2 menos 12, y será 0. Quando o x for 4, y será 4. Quando o x for 6, y será 0. Quando o x for 8, y será menos 12. Bom, de posse dessa tabela, basta agora eu marcar no plano cartesiano os valores de x e os valores de y correspondentes, né? Marcando os respectivos pontos. Então vamos lá, ó. Quando x é 0, y é menos 12. Eu já ensinei como é que a gente marca o ponto quando uma das coordenadas é igual a 0, lá na aula de relações. Se aqui o x é 0, esqueça o eixo x e marque apenas em y, menos 12, y igual a menos 12. Tranquilo? Bom,
Quando o x é 2, y é 0. Agora é o contrário, quem é 0 é y. Então esqueça o eixo y e marque em x, está aqui, ó, o 2 em cima do eixo x, tudo bem? Quando o x é 4, o y é 4. 4, tá aqui, ó, exatamente no vértice. 4 é o vértice, beleza? Quando o x é 6, y é 0. De novo, y 0, esqueça o eixo y e marque em cima do eixo x, tá aqui o 6, beleza? O ponto 6, 0. E por fim, quando o x é 8, y é menos 12. Aqui, ó, o x é 8, tá aqui, ó, ligando o 8 com o menos 12, eu vou encontrar esse ponto aqui. De posse dos pontos no plano cartesiano, bastará eu traçar a parábola. Tudo bem? Observe que a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos distintos. Isso significa que delta é maior que 0. Eu nem sei o valor, mas vai ser maior que 0. Eu tenho essa certeza, porque nós temos duas raízes reais distintas. E sei também que o valor de A é menor que 0. Aliás, ele é menos 1, né? Tá aqui, ó. A igual a menos 1. E se o valor de A é menor do que 0, a parábola realmente fica com a concavidade voltada para baixo, como o gráfico nos mostra aqui. Bom, vamos começar agora a fazer o estudo do sinal das funções quadráticas, né? Assunto muito importante para que a gente depois consiga resolver inequações do segundo grau. Então, muita atenção aqui. Nós já fizemos o estudo dos sinais das funções afins, das funções do primeiro grau. Agora vamos ver como se comportam os sinais das funções quadráticas. Bom, aqui nós teremos 6 situações. A primeira delas, com A maior que 0 e delta também maior que 0. Nós sabemos que quando A é maior que 0, a concavidade da parábola fica voltada para cima. E sabemos que quando delta é maior que 0, essa função terá duas raízes reais distintas. Bom, para fazer o estudo do sinal, eu não preciso construir o gráfico, basta eu usar esse dispositivo prático. Como é que ele funciona? Eu vou traçar aqui o eixo x e vou fazer um esboço da parábola cortando o eixo x em 2 pontos distintos. Isso porque o delta é maior que 0. Então aqui a parábola vai passar em x1 e x2, tudo bem? Com a concavidade voltada para cima por causa do valor de A, a gente já falou disso. Pois bem, aqui ó, nós teremos 3 situações. À esquerda de x1, ou seja, para valores de x menores que x1, para o lado de cá, ó, de x1, a parábola aparece para cima do eixo x. Tá aqui a parábola, toda para cima do eixo x, tá vendo? Ou seja, a função nesse caso é positiva. Para valores maiores que x2, ou para a direita de x2, ó, para cá, também a parábola aparece toda acima do eixo x. Logo, a função também nesse trecho é positiva. Já entre x1 e x2, o que acontece? A parábola fica para baixo do eixo x. Vamos ver, ó. Aqui, ela toda para baixo do eixo x, ó. Então, a gente diz que, nesse caso, a função é negativa ou menor do que 0, ok? Dizer que a função é positiva é dizer que ela é maior que 0. Dizer que ela é negativa é dizer que ela é menor do que 0, tudo bem? Bom, então, ó, em resumo, o que foi que eu disse ali? Se o x for igual a x1 ou igual a x2, estiver aqui, ó, se o x estiver aqui ou aqui, exatamente em cima de x1 ou x2, a função será 0. Galera, olha só. x1 e x2 são os zeros da função quadrática. E o que significa ser o zero da função quadrática? Significa o valor de x que vai fazer a função ser igual a 0. Então, se o valor de x for x1 ou x2, f de x será 0. Tudo bem? Agora, se x for menor que x1, estiver para cá, ó, ou se x for maior que x2, estiver para cá, a função será positiva, ou seja, maior que 0. Agora, e se o x estiver entre x1 e x2? A função será negativa, ou seja, menor do que 0.
ok? Observe que aqui, ó, x está entre, né? Porque x1 é menor que x, que é menor que x2, tudo bem? Vamos ver o próximo caso. Bom, agora no caso de A ser maior que zero e delta ser igual a zero, ou seja, o discriminante ser igual a zero. A gente sabe que quando o discriminante é igual a zero, nós teremos para a equação do segundo grau associada à função duas raízes reais e iguais, tudo bem? Pois bem, olha aqui o nosso dispositivo prático. Eu já disse, não precisamos construir o gráfico todo, né? Então eu posso traçar aqui o eixo x e depois construir aqui um esboço do gráfico tocando o eixo x em um ponto comum, né? x1, x2 são duas raízes, mas são iguais. Isso porque delta é igual a zero. Observe que a concavidade ficou para cima, porque o A é maior que zero, tudo bem? Então, atendendo a essas características, eu posso fazer o estudo do sinal. E aqui nós temos duas situações, ó. Para valores que estão à direita dos zeros da função, tudo bem? Nós temos a função positiva, ela toda para cima do eixo x aqui, ó. Tudo bem? Toda para cima. Para os valores que estão para a esquerda das raízes, ou para a esquerda dos zeros da função, também eu tenho valores positivos. Olha os valores positivos aqui, ó. A parábola está toda para cima do eixo x. Tudo bem? Mas nós temos uma segunda situação, que é quando a parábola toca o eixo x. Pessoal, a parábola toca o eixo x no zero da função. E o zero da função é o valor de x que faz a função zerar. Então, nesse ponto, y é igual a zero, ou seja, f de x é igual a zero. Então, de fato, nós temos duas situações. Quando o x for igual a x1 e igual a x2, nós teremos a função igual a zero. E quando o x for diferente de x1 e de x2? Bom, se ele for diferente, significa que ele é maior ou menor. Nesses dois casos, nós teremos a função maior que zero. No nosso terceiro caso, com A maior que zero e delta menor que zero, observe que nos três primeiros casos a gente viu casos em que A era maior que zero, nos três primeiros casos, né? Portanto, todas as parábolas com concavidade para cima, aqui não é diferente. Só que aqui o delta é menor que zero, ou seja, com delta menor que zero, nós não teremos raízes reais, né? Resolvendo lá a equação do segundo grau, a gente não vai encontrar raízes reais. E por isso a parábola não toca o eixo x. Como a concavidade dela é para cima, ela ficará toda para cima do eixo x. De novo, a gente não precisa construir o gráfico todo, basta usar o dispositivo prático. Aqui o eixo x, tracei a parábola sem tocar o eixo x, com a concavidade para cima, por causa do valor de A, está ela aqui representada. Aqui nós só temos uma situação. Observe que qualquer valor de x que eu utilizar, ó, qualquer valor de x que eu pegar aqui em cima do eixo, ó, vai me dar um valor positivo para a parábola. Aqui a parábola sempre vai estar toda acima do eixo x, tá certo? Ou seja, ela sempre será positiva. E foi isso que eu escrevi aqui, ó. Para qualquer valor de x que pertença a R, a função será positiva. Ou seja, f de x será maior que zero. Esse símbolozinho aqui, ó, significa qualquer, né? Tudo bem? Bem, a partir de agora, nós vamos começar a ver casos onde o valor de A é menor do que zero. Então, nós vamos ter mais três casos com A menor que zero. O delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor do que zero. Vamos ao primeiro caso com A menor que zero e delta maior que zero. Bom, se A é menor que zero, concavidade da parábola voltada para baixo. Se delta é maior do que zero, a parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos distintos. Significa que se eu resolver a equação associada a essa função, eu vou encontrar duas raízes distintas, x1 e x2 diferentes, tudo bem? Pois bem, aqui eu tenho três situações, vamos ver quais são. Ó. Se eu pegar valores que estão à esquerda de x1, ou seja, menores que x1. Menores que x1 estão para cá. Ó. O que acontece com a função? A função está para baixo do eixo x. Ó. Então, para valores menores que x1, a função é negativa. E se eu pegar valores maiores que x2? Ó, maiores que x2 estão para a direita, né?
também a função aparece para baixo do eixo x. Logo, a função daqui para cá é negativa, ou menor que zero. E é isso que está escrito aqui, ó. Agora, caso o valor de x esteja entre x1 e x2, o que vai acontecer? Nesse pedaço do eixo x, a parábola aparece para cima do eixo x. E por isso, se o x estiver entre x1 e x2, a função será positiva ou maior que zero. Nós ainda temos uma terceira situação, que é quando o x é igual aos zeros da função, ou seja, igual a x1 e x2. Mais uma vez, o que significa ser o zero da função? São os valores de x que fazem com que a função dê zero, com que o f de x seja igual a zero. Então, se x for x1 ou x2, a função será igual a zero. Em resumo, foi o que eu escrevi aqui, ó. Se x for igual a x1 ou se x for igual a x2, a função será zero, afinal x1 e x2 são os zeros da função. Se x for menor que x1 para a esquerda de x1, ou maior que x2 para a direita de x2, a função será negativa, ou seja, menor que zero. Tá aqui o sinalzinho de menos aqui. Os sinaizinhos de menos porque a parábola está toda para baixo do eixo x. Agora, se x estiver entre x1 e x2, a função será positiva. Aqui, ó, os valores de x que estão entre x1 e x2 fazem com que a parábola fique para cima do eixo x. Logo, a função nesse trecho é positiva ou maior do que zero. Mais uma possibilidade aqui com a menor do que zero, né? Agora com a menor que zero e delta igual a zero. Pessoal, quando delta é igual a zero, eu tenho duas raízes iguais, né? Ou seja, dois zeros iguais para a função. E por isso, a parábola apenas toca o eixo x, como está aqui, ó. Tudo bem? Como o a é menor que zero, eu sei que sua concavidade estará voltada para baixo, tá certo? Pois bem, desenhando aqui o nosso dispositivo prático, o nosso eixo x, eu posso traçar aqui a parábola apenas tocando o eixo x, por conta dessa característica aqui, ó, do delta ser igual a zero, beleza? Então, vamos ver o que acontece aqui com a função nesse caso. Pois bem, observe o seguinte, ó. Se eu pegar valores que estão para a direita do zero da função, a direita de x1, x2, ó, a função, o gráfico da função aparece abaixo do eixo x. E por isso, a função nesse trecho é negativa, ou seja, f de x é menor do que zero. Para a esquerda dos zeros da função, acontece a mesma coisa. A parábola fica abaixo do eixo x. E por isso a função é negativa, ou seja, menor do que zero. Mas a gente ainda tem uma segunda situação, qual seja, quando x é igual a x1 e x2. Pessoal, de novo, vale falar mais uma vez. O x1 e o x2 são os zeros da função. É verdade que eles são iguais, mas são os zeros da função, tá certo? Então, o que significa ser zero da função? Significa o valor de x que faz a função ser igual a zero. Então, se x estiver exatamente nesse ponto aqui, ó, tiver valor igual a x1 e x2, nesse ponto a função não é nem positiva nem negativa. Ela é igual a zero. E foi isso que eu resumi aqui, ó. Se x for igual a x1 e igual a x2, a função será igual a zero. Afinal de contas, x1 e x2 são os zeros da função. Agora, se x for diferente de x1 e x2, ou seja, se x estiver tanto para a direita quanto para a esquerda dos zeros da função, o que vai acontecer? Nesses dois casos, a função será negativa, ou seja, f de x será menor do que zero. É o que está aqui, ó. Se x for diferente dos zeros da função, a função será negativa. Enfim, chegamos à nossa última situação, a menor do que zero com delta menor do que zero. Se delta for menor que zero, nós não teremos raízes reais, né, para a função. Se a gente for resolver lá a equação do segundo grau associada à função, a gente não vai encontrar raízes reais, e por isso a parábola não toca o eixo x. Afinal de contas, o lugar onde a parábola intercepta o eixo x
são os zeros da função. Se nós não os temos, ela não interceptará o eixo x. Mas como a é menor que zero, ela ficará com concavidade voltada para baixo e toda abaixo do eixo x, ok? Bom, então, se a parábola fica toda abaixo do eixo x, é porque a função é toda negativa. Afinal de contas, para qualquer valor de x que eu utilizar, eu terei a parábola abaixo do eixo x. Para qualquer valor que eu pegar aqui, ele vai me retornar um valor abaixo do eixo x, logo negativa. Então, em resumo, eu posso dizer o seguinte, para qualquer que seja o x, que pertença aos números reais, a função, nesse caso, será negativa, ou seja, ela estará totalmente abaixo do eixo x. Para concluir o estudo das funções do segundo grau, falaremos na próxima aula das inequações do segundo grau. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!